Resumo do livro Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, por Carol Dweck. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Mindset fixo versus mindset de crescimento. Vamos mergulhar no fascinante mundo dos mindsets, conforme explorado no livro O Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso. A autora, Carol Dweck, nos apresenta dois tipos de mindsets, o fixo e o de crescimento. O mindset fixo é caracterizado pela crença de que nossas habilidades são inatas e imutáveis. As pessoas com esse tipo de mindset tendem a acreditar que nasceram com um certo nível de inteligência e que não há muito que possam fazer para mudá-lo. Isso pode levar a uma mentalidade de ou tudo ou nada, onde qualquer falha é vista como uma ameaça à sua autoimagem. Por exemplo, se elas não se saem bem em uma tarefa, podem concluir que simplesmente não são boas nela e desistir. Por outro lado, o mindset de crescimento é alimentado pela crença de que nossas habilidades podem ser desenvolvidas através do esforço e da persistência. As pessoas com esse tipo de mindset veem os desafios como oportunidades para aprender e crescer. Elas acreditam que podem mudar substancialmente seu nível de inteligência e habilidades através do aprendizado contínuo e da prática. Agora, você pode estar se perguntando, como isso afeta a vida real? Bem, a autora nos mostra que os mindsets têm um impacto significativo em várias áreas da nossa vida, incluindo trabalho, escola, esportes e relacionamentos. Por exemplo, em um estudo, os alunos que adotaram um mindset de crescimento aceitaram com entusiasmo um curso de inglês, enquanto aqueles com mindset fixo não demonstraram grande interesse. Isso porque os alunos de mindset de crescimento viam o curso como uma oportunidade de expandir seu conhecimento, enquanto os de mindset fixo temiam revelar suas deficiências. Além disso, a autora nos leva a uma viagem ao laboratório de ondas cerebrais na Universidade Columbia, onde ela e sua equipe observaram diferenças notáveis entre as ondas cerebrais de pessoas com mindsets fixos e de crescimento. As pessoas de mindset fixo mostraram interesse apenas quando a reação se referia à sua capacidade, enquanto as de mindset de crescimento prestaram atenção rigorosa em informações que poderiam aumentar seu conhecimento. Então, qual é a sua prioridade? Você prefere o sucesso e o reconhecimento ou enfrentar desafios? A autora nos desafia a refletir sobre essas questões e a considerar a possibilidade de mudar nosso mindset. Ela nos encoraja a abraçar o mindset de crescimento, a ver o esforço como uma força positiva e a aprender com nossos erros. Afinal, como a autora nos lembra, todos nascemos gostando de aprender. É o mindset fixo que pode matar esse prazer. Em resumo, o livro nos oferece uma visão profunda de como nossos mindsets moldam nossa vida e nosso potencial. Ele nos desafia a questionar nossas crenças sobre nós mesmos e a considerar a possibilidade de que podemos crescer e mudar. E, talvez o mais importante, ele nos dá as ferramentas para fazer essa mudança. Impacto dos mindsets. O livro nos leva a uma jornada profunda sobre como nossos mindsets podem moldar nossas vidas e nosso potencial. A autora, Carol S. Dweck, argumenta que o impacto dos mindsets é significativo e pode ser visto em várias áreas da nossa vida, incluindo trabalho, escola, esportes e relacionamentos. No ambiente de trabalho, por exemplo, a autora explora o caso da Aeron, uma empresa que valorizava excessivamente o talento natural em detrimento do esforço e do desenvolvimento contínuo. A Aeron acabou se tornando um exemplo clássico de como um mindset fixo pode levar ao fracasso. Em contraste, as organizações que promovem um mindset de crescimento tendem a ser mais bem-sucedidas, pois incentivam a aprendizagem contínua e a adaptação às mudanças. No campo da educação, Dweck discute como os mindsets dos alunos podem afetar seu desempenho acadêmico. Ela cita um estudo em que os alunos que adotaram um mindset de crescimento se saíram melhor na transição para o ensino médio em comparação com aqueles que tinham um mindset fixo. Isso ocorreu porque os alunos de mindset de crescimento viam os desafios como oportunidades para aprender e crescer, enquanto os de mindset fixo temiam revelar suas deficiências. No mundo dos esportes, a autora explora como o mindset pode afetar o desempenho dos atletas. Ela destaca o caso de atletas que, apesar de terem talento natural, não conseguiram alcançar seu potencial máximo devido a um mindset fixo. Em contraste, atletas com um mindset de crescimento tendem a ter um desempenho melhor, pois estão dispostos a trabalhar duro e a aprender com seus erros. No âmbito dos relacionamentos, Dweck argumenta que um mindset de crescimento pode levar a relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios. As pessoas com um mindset de crescimento tendem a ver os conflitos como oportunidades para crescimento e compreensão mútua, enquanto as pessoas com um mindset fixo podem ver os conflitos como ameaças à sua autoimagem. A autora também discute como os mindsets podem ser influenciados por fatores externos, como elogios e críticas. Ela argumenta que elogios que enfocam o esforço e a estratégia, em vez de traços fixos como inteligência, podem promover um mindset de crescimento.
Desenvolvimento do mindset. Todos nós nascemos com uma curiosidade inata e um desejo de aprender. No entanto, à medida que crescemos, podemos desenvolver um mindset fixo que pode limitar nosso potencial. Isso pode ser influenciado por uma variedade de fatores, incluindo a forma como somos elogiados ou criticados, nossas experiências de sucesso e fracasso, e a maneira como somos tratados pelos outros. Por exemplo, se somos constantemente elogiados por nossa inteligência ou talento, podemos começar a acreditar que essas qualidades são fixas e inatas. Isso pode nos levar a evitar desafios ou a desistir facilmente quando as coisas ficam difíceis, porque tememos que o fracasso revele nossas limitações. Por outro lado, se somos encorajados a ver o esforço e a persistência como caminhos para o sucesso, podemos desenvolver um mindset de crescimento. Isso pode nos ajudar a ver os desafios como oportunidades para aprender e crescer, e a ver o fracasso não como uma ameaça à nossa autoimagem, mas como uma valiosa fonte de feedback e aprendizado. Dweck também discute a importância dos pais e professores na promoção de um mindset de crescimento. Ela argumenta que os adultos podem ajudar as crianças a desenvolver um mindset de crescimento, encorajando-as a enfrentar desafios, a persistir diante das dificuldades e a ver o esforço como um caminho para o domínio. No entanto, a autora também reconhece que mudar nosso mindset pode ser um processo desafiador. Ela sugere que a primeira etapa é reconhecer e entender nosso mindset atual. A partir daí, podemos começar a questionar nossas crenças limitantes e a cultivar a crença na nossa capacidade de mudar e crescer. Mindset na educação. A educação é um terreno fértil para a aplicação dos conceitos de mindset. Aqui vamos ver como explorar o mindset pode influenciar o desempenho acadêmico e a experiência de aprendizado dos alunos. O livro destaca que a transição para o ensino médio é um período particularmente desafiador para muitos estudantes. As tarefas se tornam mais difíceis, os critérios de avaliação mais rigorosos e o ensino menos personalizado. Nesse cenário, os alunos com um mindset de crescimento tendem a se sair melhor do que aqueles com um mindset fixo. Eles veem os desafios como oportunidades para aprender e crescer, enquanto os de mindset fixo podem temer revelar suas deficiências. A autora também discute a importância dos professores na promoção de um mindset de crescimento. Ela argumenta que os professores que têm altas expectativas e criam um ambiente de aprendizado positivo podem ajudar os alunos a desenvolver um mindset de crescimento. Isso é particularmente relevante em um momento em que muitos estudantes estão lutando com a transição para o ensino médio e podem se beneficiar de um ambiente de apoio e encorajamento. No entanto, a autora também reconhece que a mudança de mindset não é uma tarefa fácil. Ela sugere que a primeira etapa é reconhecer e entender nosso mindset atual. A partir daí, podemos começar a questionar nossas crenças limitantes e a cultivar a crença na nossa capacidade de mudar e crescer. A autora também destaca a importância de elogiar o esforço e a estratégia, em vez de traços fixos como inteligência. Ela argumenta que elogios que enfocam o esforço e a estratégia podem promover um mindset de crescimento. Isso é particularmente relevante no contexto educacional, onde os alunos estão constantemente sendo avaliados e podem se beneficiar de um feedback que enfatiza o esforço e a melhoria contínua. Mindset no esporte. O esporte é um campo onde o conceito de mindset é extremamente relevante. No livro, Dweck explora como o mindset pode influenciar o desempenho e a trajetória de atletas. O livro começa discutindo a ideia de o talento nato no esporte. Ela argumenta que muitos atletas, treinadores e olheiros acreditam na ideia de que alguns indivíduos nascem com um talento inato para o esporte. No entanto, essa crença pode levar a um mindset fixo, onde os atletas acreditam que seu nível de habilidade é fixo e imutável. Um exemplo ilustrativo é o caso de Billy Biani, um atleta que foi amplamente reconhecido por seu talento natural, mas que lutou para lidar com o fracasso e a adversidade. Biani acreditava que seu talento era inato e fixo, o que o levou a evitar desafios e a desistir facilmente quando as coisas ficavam difíceis. Em contraste, outro jogador, Lenny Dykstra, que não possuía o mesmo nível de talento natural, foi capaz de superar adversidades e alcançar o sucesso devido ao seu mindset de crescimento. Dweck argumenta que o mindset de crescimento é fundamental para o sucesso no esporte. Atletas com um mindset de crescimento veem os desafios como oportunidades para aprender e melhorar, e estão dispostos a se esforçar para alcançar seus objetivos. Eles também são mais propensos a lidar de forma eficaz com o fracasso, vendo-o como uma oportunidade para aprender e crescer, em vez de uma ameaça à sua autoimagem. A autora também destaca a importância de cultivar um mindset de crescimento desde cedo. Ela sugere que os atletas podem desenvolver um mindset de crescimento ao se esforçarem para melhorar, enfrentar desafios e buscar feedback construtivo.
Além disso, ela enfatiza que os treinadores e os pais têm um papel crucial a desempenhar na promoção de um mindset de crescimento, encorajando os atletas a verem o esforço e a persistência como caminhos para o sucesso. Mindset no trabalho. O ambiente de trabalho é um espaço onde o mindset pode ter um impacto significativo. O livro explora como o mindset pode influenciar a performance, as relações interpessoais e a satisfação no trabalho. Dweck discute a ideia de que muitos profissionais acreditam que o sucesso no trabalho é resultado de talento inato. No entanto, essa crença pode levar a um mindset fixo, onde os profissionais acreditam que suas habilidades são fixas e imutáveis. Isso pode limitar o potencial de crescimento e desenvolvimento, pois pode levar a uma relutância em enfrentar desafios e a uma tendência a desistir facilmente quando as coisas ficam difíceis. Por outro lado, profissionais com um mindset de crescimento veem os desafios como oportunidades para aprender e melhorar. Eles estão dispostos a se esforçar para alcançar seus objetivos e são mais propensos a lidar de forma eficaz com o fracasso, vendo-o como uma oportunidade para aprender e crescer, em vez de uma ameaça à sua autoimagem. A autora também destaca a importância de cultivar um mindset de crescimento no ambiente de trabalho. Ela sugere que os líderes podem promover um mindset de crescimento em suas equipes ao estabelecer altas expectativas, fornecer feedback construtivo e criar um ambiente de aprendizado positivo. No entanto, Dweck também reconhece que a mudança de mindset não é uma tarefa fácil. Ela sugere que a primeira etapa é reconhecer e entender nosso mindset atual. A partir daí, podemos começar a questionar nossas crenças limitantes e a cultivar a crença na nossa capacidade de mudar e crescer. Mudança de mindset. A mudança de mindset é um processo que requer reflexão, autoconhecimento e ação. No livro, são apresentadas estratégias para ajudar nessa transição de um mindset fixo para um de crescimento. A primeira etapa para a mudança de mindset é o reconhecimento e a compreensão do nosso mindset atual. Isso envolve uma análise honesta de nossas crenças e atitudes em relação ao nosso potencial e habilidades. É importante lembrar que nossas crenças podem ser mudadas. Elas são apenas algo que está em nossa mente, e podemos mudar nossa mente. A partir daí, podemos começar a questionar nossas crenças limitantes e a cultivar a crença na nossa capacidade de mudar e crescer. Isso pode envolver a adoção de novas estratégias de aprendizado, a busca por feedback construtivo e a disposição para enfrentar desafios. Um aspecto importante da mudança de mindset é a forma como lidamos com o fracasso. Em vez de ver o fracasso como uma ameaça à nossa autoimagem, podemos vê-lo como uma oportunidade para aprender e crescer. Isso pode envolver a reavaliação de nossas experiências passadas de fracasso e a busca por lições que possam ser aprendidas com elas. Outra estratégia para a mudança de mindset é a prática do esforço. Em vez de ver o esforço como algo negativo, podemos vê-lo como uma força positiva e construtiva. Isso pode envolver a busca por desafios e a disposição para trabalhar duro para alcançar nossos objetivos. Por fim, a mudança de mindset pode envolver a busca por novas experiências e oportunidades de aprendizado. Isso pode envolver a tentativa de coisas que sempre quisemos fazer, mas tivemos medo de não sermos bons o suficiente. Em resumo, a mudança de mindset é um processo contínuo de autorreflexão, aprendizado e crescimento. É um caminho que pode nos levar a uma maior satisfação e sucesso em todas as áreas de nossas vidas. Desafios do mindset de crescimento. A transição para um mindset de crescimento é um caminho repleto de desafios, mas também de oportunidades incríveis. Aqui são apresentadas algumas das dificuldades que podem surgir nesse processo e como superá-las. Um dos desafios mais comuns é a resistência à mudança. Muitas vezes, estamos tão acostumados com nossas crenças e atitudes que a ideia de mudá-las pode parecer desconfortável e até mesmo ameaçadora. No entanto, é importante lembrar que a mudança é possível e que podemos aprender e crescer de maneiras que nunca imaginamos. Outro desafio é a tendência de voltar aos velhos hábitos e crenças quando as coisas ficam difíceis. Quando enfrentamos adversidades ou fracassos, pode ser tentador voltar ao mindset fixo, onde nos sentimos mais seguros e confortáveis. No entanto, é nessas situações que o mindset de crescimento pode ser mais poderoso, nos ajudando a aprender com nossos erros e a ver os desafios como oportunidades para o crescimento. Além disso, a mudança de mindset pode ser desafiadora porque requer um esforço consciente e contínuo. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas um processo que requer prática e paciência. É importante lembrar que cada pequeno passo em direção ao mindset de crescimento é uma vitória e que cada desafio superado é uma prova de nossa capacidade de mudar e crescer. Por fim, um dos maiores desafios da mudança de mindset pode ser a resistência de outras pessoas.
Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor estão acostumadas com nossos antigos padrões de pensamento e comportamento e podem resistir às nossas tentativas de mudança. No entanto, é importante lembrar que a mudança de mindset é uma jornada pessoal e que não precisamos da aprovação de outras pessoas para seguir em frente. Impacto do sucesso e do fracasso. O impacto do sucesso e do fracasso é um tema central no livro O Mindset. A autora explora como nossas percepções de sucesso e fracasso são moldadas por nossos mindsets e como essas percepções podem afetar nossa motivação, desempenho e bem-estar geral. As pessoas com um mindset fixo veem o fracasso como uma avaliação negativa de sua identidade. Elas acreditam que suas habilidades e talentos são inatos e imutáveis, então quando enfrentam um revés, elas o interpretam como uma prova de sua incompetência. Isso pode levar a sentimentos de desespero e a uma tendência de evitar desafios futuros para não arriscar mais fracassos. Por exemplo, Dweck menciona o caso de estudantes que, após receberem notas baixas, decidem estudar menos ou até mesmo trapacear, pois acreditam que não têm a capacidade de melhorar. Por outro lado, as pessoas com um mindset de crescimento veem o fracasso como uma oportunidade de aprendizado. Elas acreditam que suas habilidades podem ser desenvolvidas e melhoradas através do esforço e da prática. Portanto, quando enfrentam um revés, elas o veem como um sinal de que precisam trabalhar mais duro ou adotar uma estratégia diferente. Dweck cita o exemplo de atletas como Jack Joyner Kersey e Tiger Woods, que veem o esforço e a melhoria contínua como as verdadeiras medidas de sucesso. Dweck também discute como nossos mindsets podem afetar nossa percepção do sucesso. Para as pessoas com um mindset fixo, o sucesso é visto como uma validação de sua superioridade inata. Elas buscam sucesso para provar a si mesmas e aos outros que são talentosas e capazes. No entanto, essa visão do sucesso pode levar a uma pressão constante para se destacar e a uma tendência de evitar situações em que seu talento possa ser questionado. Em contraste, as pessoas com um mindset de crescimento veem o sucesso como o resultado de seu esforço e dedicação. Elas valorizam o processo de aprendizado e crescimento que leva ao sucesso, mais do que o sucesso em si. Essa visão do sucesso pode levar a uma maior resiliência diante dos desafios e a uma maior satisfação com suas realizações. Mindset e estereótipos. Este tópico é uma exploração profunda de como nossos mindsets podem ser moldados e influenciados por estereótipos sociais e como podemos superar essas barreiras para alcançar nosso verdadeiro potencial. A autora começa destacando a prevalência de estereótipos na sociedade. Ela observa que mais da metade da sociedade pertence a algum grupo estereotipado de forma negativa. Isso inclui mulheres e outros grupos que são frequentemente considerados menos competentes em uma coisa ou outra. No entanto, ela argumenta que, ao adotar um mindset de crescimento, podemos superar esses estereótipos e manter o controle de nosso próprio aprendizado. Um dos pontos mais interessantes que a autora faz é sobre como as mulheres, em particular, podem ser afetadas por estereótipos. Ela observa que muitas mulheres de mindset de crescimento conseguem manter um forte senso de adequação, mesmo quando confrontadas com estereótipos negativos. Elas são capazes de manter a confiança em suas habilidades e continuar a aprender e crescer, apesar das opiniões negativas de outros. No entanto, as mulheres com um mindset fixo tendem a se sentir menos à vontade à medida que percebem a presença de estereótipos. Elas podem começar a duvidar de suas habilidades e a se sentir menos confiantes em suas habilidades matemáticas, por exemplo. A autora argumenta que um mindset de crescimento pode ajudar as pessoas a ver o preconceito pelo que ele realmente é, a opinião de outros sobre elas, e a confrontá-lo com sua capacidade e confiança intactas. A autora também discute como as pessoas com um mindset fixo podem ser excessivamente influenciadas pelas opiniões dos outros. Ela compartilha uma experiência pessoal em que foi criticada por duas mulheres em uma farmácia e como isso a afetou profundamente, apesar de seu marido considerar as mulheres irracionais. Ela sugere que muitas mulheres bem-sucedidas podem ser vulneráveis a esse tipo de crítica porque foram elogiadas por sua perfeição desde a infância e, portanto, valorizam muito a opinião dos outros. No final, a autora enfatiza a importância de adotar um mindset de crescimento para superar estereótipos e preconceitos. Ela argumenta que, ao acreditar que podemos crescer e aprender, podemos manter o controle de nosso próprio aprendizado e desenvolvimento, independentemente das opiniões negativas dos outros. Conclusão. Ao longo desta jornada, mergulhamos profundamente em dois mindsets distintos, o fixo e o de crescimento, e vimos como eles podem moldar nossas vidas, nossos relacionamentos, nossas carreiras e até mesmo nossa educação. Vimos que o mindset fixo, que vê nossas habilidades e inteligência como traços inalteráveis, pode nos limitar, nos impedindo de alcançar nosso verdadeiro potencial.
Por outro lado, o mindset de crescimento, que vê nossas habilidades e inteligência como qualidades que podem ser desenvolvidas, nos permite aprender, crescer e evoluir constantemente. A autora, Carol S. Dweck, nos mostrou como esses mindsets se manifestam em várias áreas de nossas vidas. Vimos como eles podem afetar nosso desempenho no trabalho, nossa abordagem à educação, nossa performance no esporte, e até mesmo a maneira como nos relacionamos com os outros. Mas, talvez o mais importante, aprendemos que não estamos presos a um mindset. Podemos mudar. Podemos escolher ver desafios como oportunidades para aprender, em vez de obstáculos intransponíveis. Podemos escolher acreditar em nosso potencial para crescer e melhorar, em vez de nos limitarmos a uma visão fixa de quem somos. Então, o que isso significa para você? Significa que você tem o poder de moldar sua própria vida. Você tem a capacidade de escolher como vê a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Você pode escolher abraçar o mindset de crescimento, aceitar desafios, persistir frente a obstáculos, ver o esforço como o caminho para a maestria, aprender com as críticas e encontrar lições e inspiração no sucesso dos outros. E se você se pegar caindo de volta em um mindset fixo? Lembre-se, a mudança é um processo. Não é fácil, e não acontece da noite para o dia. Mas cada passo que você dá em direção ao mindset de crescimento é um passo em direção a uma vida mais rica e gratificante. Então, aqui está o desafio para você: comece a prestar atenção ao seu mindset. Quando você se deparar com um desafio, observe seus pensamentos. Eles estão vindo de um lugar de crescimento ou de um lugar fixo? E se for o último, pergunte a si mesmo: como posso mudar minha perspectiva? Não importa onde começamos, o que realmente importa é para onde estamos indo. E com o mindset de crescimento, o céu é o limite.